Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos, bem-vindos. Já há algum tempo que eu não fazia um direto. Olá, Peloso. Vou. Manda-me um convite. Olá, mãe. Boa. Então, hoje vamos ter aqui uma live com um tema super interessante. Estamos só os convidados. Olá, Olá, Fábio. tudo bem? Tudo. Tô com a cara limpa. Está diferente. Fica diferente, né? É. Olá. Rui Pá, mais a Aline também. Chamem mais gente para assistir à live do Fábio. A live é da Pois é, você está muito Fiona, o diferente. Fábio é convidado. Sim, mas o que eu quero dizer é o convidado vai trazer o conhecimento todo. Porque eu quase não sei, eu sei pouquinho deste tema, porque eu fiz o seu curso, mas a parte do corpo era só uma introdução. Era só uma Nós introdução. focámos mais no rosto. Sim. E me diz uma coisa, como é que foi o curso para você? O curso É, com o Fábio, ah, eu isso. já, eu já recomendei para muita gente. Ah, aliás, eu tenho muito prazer em trazer o Fábio aqui, porque eu acho que o conhecimento é espetacular, seja para terapeutas ou não. Não, Então, o que eu queria saber é assim, é, o olá, que ele Olga. mexeu, o que ele mexeu em você? Qual foi a O diferença que Fábio, ele fez? sim. O Fábio já sabe. Mas antes disso, antes de eu contar a minha experiência com o curso, eu queria só dizer aos seguidores que hoje nós vamos falar do tema do corpo, não é, Fábio? Vamos falar de como é que o corpo transmite a nossa a personalidade. Boa noite, Olga. A personalidade, o inconsciente, e o Fábio vai explicar isso tudo. E para as pessoas que não conhecem o Fábio, eu pedi uma pequena apresentação, Fábio, pode ser? Para Pode. quem não conhece. Eu estudo. É assim, eu sou uma pessoa normal, que nem todo mundo, né? A É bom. diferença é que eu sou um baita de um curioso, então eu comecei a estudar leitura de rosto em 2003. Não, desculpa, 93, né? Ui. E em 93 eu tive contato com um rapaz dentro do ônibus que me descreveu do nada, nunca tinha me visto, nunca tinha visto ele. E ele me descreveu de cima e embaixo, e aí eu perguntei se ele tinha alguns links com espíritos, né? Tinha alguém falando alguma coisa para ele, porque é Algumas uma ligações. coisa, porque é uma coisa assim que não é normal. Alguém que você nunca viu chegar do teu lado e sair falando um monte de coisa a seu respeito. Aí ele Fábio, falou, eu estava aqui a fazer as contas, são 30 anos. 30 anos, 30 30 anos anos atrás. a E estudar. aí, e aí ele falou que não, que qualquer um podia fazer isso, que era só estudar, né? E aí ele me Uhum. falou da fisiognomonia, né? Fisiognomonia. Aí eu, porra, legal, perguntei para ele umas 10 vezes o nome do negócio, porque eu não, né? Fisio o quê, né? Fisiologia dos gnomos, como é que é, né? Porque imagina, 93, 30 anos atrás, eu estava com um pouco menos de 20 anos, né? Tá com 19 Antes anos. dos 20. Mas é que nessa altura havia muito pouca informação. Ainda hoje há, mas nessa altura devia de haver ainda menos. Olha, é, praticamente não tinha Sim. informação, Uhum. né? Não tinha. E aí, não tinha. Ele tinha um livro, ele tinha xerox de um livro que foi escrito em Uhum. 1963, Uhum. né? Sim, sim. E ainda assim, em 63, ele não tinha
editora. Então, o cara mandou fazer uma gráfica, né? Uhum. Eu acho que nenhuma editora quis imprimir o livro por conta de, sei lá, preconceito, qualquer coisa que fosse, né? Sim, ou falta de E público. isso, e aí Achavam. ele me mostrou ele me trouxe, na verdade, xerox, né, cópias daquele livro, né, fotocópias daquele livro. E nessas fotocópias, eu comecei a aprender um pouquinho. E como ele pegava ônibus comigo todo dia de manhã, porque a gente ia para a mesma faculdade, a gente ia estudar ciência da computação, né? Nada a ver. Nada a ver com a coisa, né? Mas ciência da computação na época estava sendo Gostava a do descoberta, né? student. Aham. Então, assim, era muito engraçado, porque aí no ônibus ele, ó, tá vendo aquele traço, tá vendo aquela pessoa, tá vendo aquilo ali, aquilo lá. Cara, foi. Ai, a gente vai fazer um pouquinho disso hoje. A gente vai fazer um Daqui a pouquinho disso bocadinho hoje. vou pedir as dúvidas, as questões. E aí foi diferente, né? E aquilo me despertou uma curiosidade muito grande sobre a coisa. Uhum. E eu lembro de ter tirado uma foto minha, isso foi em 93, em 94 eu fui morar sozinho, né? Então eu fui Uhum. morar num kitnet e eu estava procurando estudar isso tudo. Então eu tirei uma foto minha de rosto, coloquei do lado do espelho no banheiro, né? E eu ficava todo dia, quem é esse cara da foto? Como é esse cara da foto? Né? Colocando na terceira pessoa. E ali eu comecei a entender meus processos, entender minhas dificuldades, entender o porquê que algumas coisas eram mais difíceis e outras eram mais fáceis, né? Uhum. E, e aí o que era difícil, eu fui para cima. Então, eu sou tímido, mas eu sou muito tímido, né? Uhum. Eu sou É um extremamente time tímido. trabalhado. Aí, veja, estou falando de 20 anos. Com 22, 23, eu, eu, eu peguei aula nas escolas do Estado, aqui, né, aqui no Brasil. É, eu peguei para dar aula como professor substituto. E o professor substituto é aquele professor que ninguém gosta, porque se o professor faltou, né, o pessoal aqui, quando o professor falta, antigamente, quando o professor faltava na escola, o pessoal ia para a quadra jogar bola, né? Eles Eu quero iam... ter aulas com o professor substituto. Ninguém queria ter aula com professor substituto. Isso me forçou a, primeiro, encarar a plateia, né? E depois, né, de encarar a plateia, Plateia. me forçou no mínimo, ser engraçado para que eles me aceitassem, né? Uhum. Isso Uhum. falando do tema, falando daquilo que eles tinham que ouvir. E aí eu Uhum. tinha que ser meio coringa. Então, eu tinha que dar um pouco de aula de física, um pouco de aula de matemática, um pouco de aula de história, geografia, né? Nessa época eu já tinha saído de ciência da computação e tinha ido para a Uhum. faculdade de administração. Então, não é que eu tenho muito conhecimento, mas dava para enrolar ali bem, né, o pessoal. E aí tinha uma sala de aula que ninguém gostava de dar aula. Então, quando os professores tinham que dar aula lá, alguns faltavam, né? E eu acabei indo bastante para essa sala de... Era a pior sala de aula. E teve um dia que na hora do intervalo, porque são 3 aulas, aí tem o recreio, né, o intervalo, mais 3 aulas, ou mais 2 aulas, acho que eram mais 2 aulas. E eles não saíram na hora do intervalo. E aí eu não fui para a sala dos professores. E aí depois vieram me perguntar, mas o que aconteceu? Eu falei, não, estava lá dando aula. Mas e os alunos? Eu falei, eles estavam lá assistindo a aula. Como é que você consegue tomar conta de todo mundo? Eu falei, então, né? Aí é cada um, cada professor faz do seu jeito, né? E, e aí que entra você conhecer seus limites. Então, Uhum. para mim, isso foi um divisor de águas muito grande. Eu só não imaginava que eu fosse
trabalhar e dar aula com isso, porque assim, para mim era um conhecimento que se eu tinha, qualquer um podia ter. Eu não Uhum. imaginava que era tão difícil. Lógico, era difícil. Você não tinha livro na época, não existia internet. Eu lembro que o primeiro livro que eu consegui comprar disso foi a quase 40 quilômetros da minha casa, e aqui era longe pra caramba. Sim, sim. Eu É um tinha carta, mas conhecimento. não tinha carro. Eu peguei o carro do meu pai emprestado, o carro do meu pai não tinha freio de mão. Nossa, cara, olha, foi uma viagem para comprar esse livro. Sim. Foi um negócio, mas foi muito legal. Aí, em 2003, eu conheci a Cristina Cairo, e a Uhum. Cristina Cairo, ela fala de leitura corporal, né? Então, veja, em 93 eu comecei com leitura de rosto. 10 anos depois, em 2003, eu conheci a Cristina Cairo e fiz o curso com ela de leitura corporal, né? Uhum. 2018, eu entrei para um grupo de estudo, grupo de estudo e pesquisa sobre comportamento humano, e Ah, lá que sim. eu conhecia muitos psicanalistas, neurocientistas, No Brasil, Fábio? oi, No Brasil? aqui no Brasil, né? E aí eu faço parte do grupo até hoje, a gente estuda muito psicanálise, neurociência, e ali eu conheci pessoas que me introduziram a William Reich, né? E aí, Ah, sim, sim. estudando Reich, agora eu estou estudando Freud, cara, todo esse conhecimento tomou um vulto muito grande, tomou uma Uhum. forma muito legal. Então você entende outros tipos de processo muito grande. E aí, só Uhum. para te dizer, eu estava com barba até ontem, né? Aí ontem eu tirei a barba. O que que acontece? Eu tinha um curso para fazer, eu ia fazer um curso de oratória ontem, a mais ou menos uns 180 quilômetros aqui da minha casa, aqui de onde eu moro. A minha esposa e minha filha foram para lá ontem à noite, e ontem à noite não, elas foram na sexta à noite, e eu iria para lá de moto ontem de manhã. E aí ontem de manhã eu caí com a moto, né? Eu estava Sim. no caminho, né? Tinha uma poça de óleo no chão, eu acabei Sim. caindo com a moto e voltei para casa. Bom, voltei para casa, meu joelho estava desse tamanho, né? Não conseguia dobrar a perna, não conseguia fazer muita coisa. Uhum. E aí tem um outro estudo, que é a reflexologia vietnamita, que ela fala do rosto, né? Uhum. E aí na reflexologia vietnamita, deixa eu pegar aqui para você ver, né? Você tem mapas de pontos reflexos do rosto, né? Aqui. Você tem pontos reflexos no rosto que falam do teu corpo inteiro, né? Então, eles falam de coluna, joelho. Então, tá aqui, mapa do corpo inteiro, né? E aí tinham alguns pontos que eu precisava trabalhar, né? Então, aqui, né? Dá para ver aí, né? Eu pego o joelho, né? Aí eu coloco dor articular e ele me mostra essa figurinha aqui, ó. Que bacana. Uhum. Então, Ah, ok. o que que eu Faz a fiz? relação com o rosto. Isso. Eu peguei um emplastro, né? Eu peguei um emplastro, eu recortei em vários pedacinhos e comecei a colocar no rosto aqui, né? E deixar coladinho aqui. Você acredita que eu acordei hoje conseguindo andar quase normal? Muito interessante. Né? Uhum. Então, assim, Sim. estou fazendo também curso de acupuntura. Então, eu fiquei muito curioso com esse negócio de funcionamento do corpo da gente, né? Uhum. Já Então, desde 1993, né? Já isso, desde a... desde 90, 30 anos, né? Então, Uhum. assim, o corpo, ele funciona de um jeito tão bonito, né? Então, o que que eu penso? Nós somos organismos querendo sobreviver no meio
que a gente está inserido. Então, se o meio que você está inserido exige que você tenha muito dinamismo, muita energia, que você corra, pule, suba em parede, você vai ter um corpo mais fininho, né? Mais musculoso, né? E você vai desenvolver agilidade. Perfeito. Uhum. Se o ambiente no qual você está é um ambiente tranquilo, é um ambiente que não acontece nada, que não exige esforço físico, você pode ser uma pessoa magra, né? Mas o teu corpo ele não vai ter um desenvolvimento muscular, porque não é necessário. Se você está num ambiente onde você tem medos, receios, apanha, né? Você vai ter força, mas além da força da musculatura, você vai ter o desenvolvimento da gordura no teu corpo, né? Mas é uma gordura que funciona como uma capa de proteção, né? Como se fosse uma armadura. Sim, Então, sim, sim. por quê? Porque ele vai te proteger do que seria da agressão externa, tá? E aí você tem aquela pessoa que tem medo de faltar alguma coisa, aquela pessoa que tem medo de ficar com fome, né? Aquela pessoa... E aí ela desenvolve uma gordura no entorno que é uma gordura mais mole. Porque se faltar comida, o corpo consome aquela gordura com mais facilidade, né? Então... Fábio, antes de nós adentrarmos nas questões do corpo, eu queria perguntar-lhe algumas coisas. Primeiro, como é que se chama essa disciplina que estuda o corpo? É na mesma fisiognomonia? Sim. É na Sim. mesma a É que fisiognomonia, assim, mas aplicada ao corpo. você tem dentro dos estudos, né? Você tem a fisiognomonia, que ela ela é grega, né? De 500 antes de Cristo, mas você tem a própria medicina chinesa, né? Que chama de Mianqiang, né? Que ela vem de 6.000 antes de Cristo. Tá? Então, se você for pegar o livro do Imperador Amarelo, já tinha toda a descrição dos corpos, o como funcionava. Eu escutei a professora falando essa semana, foi muito legal a observação que ela fez, de os chineses, né, os orientais, eles mapearam as terminações nervosas, né, cerebrais, no corpo inteiro. E esses são os meridianos, né? É um mapeamento da inervação cerebral. Cara, eu achei perfeito isso, porque você estimula um ponto que vai trabalhar um ponto do cérebro que vai refletir em outro ponto no teu corpo, fazendo o organismo funcionar melhor. Então, não tem segredo. É tudo material, é tudo físico, né? Por mais que a ciência não valide muitos dos processos, porque ela não valida, ela só não valida porque ela não se desenvolveu o suficiente para entender o processo, né? Porque como eu tenho que fazer tudo, reproduzir tudo em laboratório, fica complicado, porque quantos formatos de olho, nariz, boca, orelha, né, o corpo eu tenho por aí, não é padrão, mas não é idêntico. E para a ciência só vale o que é idêntico. Né? Sim, mas há cada vez mais curiosidade, tanto neste tema, já é mais divulgado, como por exemplo na linguagem corporal, ou até em certos tipos de terapia, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, das constelações familiares, que embora não sejam científicas, são muita aceitas, né? curiosidade por parte de muitas pessoas que também trabalham com ciência. Ou seja, a ciência também, eu acredito, começa a olhar de uma forma holística para todo o corpo humano, não é? E as produções do mesmo. Fábio. Tem uma parte da ciência que fala que a ciência é baseada em evidências, né? Sim. Então, ela não entende o que acontece, mas ela vê que a coisa funciona. Então, ok, dá para utilizar.
física quântica toda nisso. Quer dizer, aquilo acontece, mas não se sabe porquê. Não sei porquê, mas ok, está funcionando, então segue o barco, né? Vamos seguir pelo Mais caminho. ou menos. Fábio, o que é que nós podemos perceber com o corpo? Ou seja, o Fábio estuda o corpo, não é? Sim. Estuda. Há duas questões aqui. Estuda só a forma ou estuda mais aspectos do corpo? E depois, o que é que esse conhecimento traz? Traz, por exemplo, a personalidade da pessoa, traz os hábitos ou traz mais questões, ou não é bem isto? Eu Pode vou, falar um bocadinho, Fábio, destas posso. duas questões? E para falar, eu acho melhor a gente dar um pouco mais de exemplo, né, visual, porque, Uhum, assim, vamos lá, vocês estão vendo aqui um corpinho, certo? uhum, Quando eu olho para esse corpo, eu estou enxergando como esse organismo se desenvolveu dentro do planeta que ele está, dentro da cidade, do estado, do sistema onde ele se colocou, né? Então, o quando ambiente. do ambiente onde ele está, isso, perfeito. Quando eu olho para o corpo e ele tem este formato, o que eu estou enxergando aqui? Eu estou vendo as costas, certo? Nas costas, quando a gente fala da metafísica, quando a gente fala da fisiognomonia, eu estou olhando aquilo que eu deixei para trás, aquilo que ficou no passado, aquilo que já foi, tá? Uhum, Então, como isso uhum, aqui já foi, por que ela tem esse excesso de gordura, né? Porque, assim, o corpo da gente, Fiona, o corpo da gente, ele não quer gastar energia à toa, tá? uhum. Ele não quer gastar energia à toa. Então, ele não faz O nascer, cérebro. ele não faz nascer nada, ele não faz aparecer nada nele que não seja necessário para a sua sobrevivência, tá? Uhum, sim. Então, assim, a gente não sabe ainda razões e motivos, nem como acessar inconsciente. Mas a hora que você olha para uma pessoa que tem um físico desse jeito... Oi, Elaine, querida, tudo bem? É, a- Quando a gente olha para alguém que tem um físico dessa forma, veja, ela tem ombros largos, tá? Ela tem excesso de gordura aqui e a gente consegue ver as faixas horizontais, né? A gente consegue ver essas faixas horizontais. Então, essa gordura que está para trás, ela serve como uma camada de proteção, uma camada de proteção para tudo aquilo que ela deixou, para tudo aquilo que Uhum, passou e foi embora, tá? uhum, sim. Como a gente viu no curso lá sobre cabelo, né? A gente sabe que o cabelo curto está ligado a pessoas que não tem muita rédea, né? Quer dizer, ela tá meio, né? Gosta de fazer as coisas do jeito dela. Ela não quer que ninguém controle, né? Então não tem aquela coisa de controlar, vai por essa direção, vai por aquela direção. Não. Cabelo curto é Uhum. assim, me deixa que eu vou, né? Então fala de um pouquinho menos de tolerância, né, A Fiona? Márcia está aqui a rir-se. Ela deve ter cabelo curto, A Márcia como conhece eu. você, Fiona? Não, não, só que ela está a rir-se. Ela deve conhecer gente com cabelo Cabelo curto. curto, né? Quando a gente fala de cabelo comprido fala de mais tolerância e assim, qualquer um pode vir falar alguma coisa que, ok, deixa a pessoa falar, eu não vou me importar com isso. É claro que tem algumas coisas que não dá Claro, para tem deixar outras passar, questões. né? Uhum, Mas, enfim. Então, o que eu estou olhando? Eu estou olhando para uma pessoa que ela precisou criar uma forma de se proteger contra os fantasmas do passado dela, uhum, porque eles assombram a mente dela, ok? uhum, Ela deixou o cabelo curto desse jeito porque ela não, ela cansou, ela simplesmente cansou de fazer tudo para todo mundo. Como é que eu sei que ela uhum, fazia tudo para todo mundo? Pela estrutura do corpo dela,
um corpo mais cheio, né? Sim. Normalmente fala de uma pessoa que se doa, que se entrega, ou que quer trazer todo mundo para o colo, né? Uhum. Então, ela cansou, ela simplesmente cansou de trazer todo mundo para o colo, né? Então, ela está passando por um momento de me deixa quieta no meu canto, mas ainda assim, ó, o Emerson perguntando, homem que gosta de máquina zero no cabelo, Isso. né? Então, quanto mais curto, né? Quanto mais curtinho ou zero no cabelo, me deixa fazer do meu jeito que você está me Eu incomodando com concordo. as tuas opiniões, né? Então, a pessoa que tem um corpo grandão desse jeito, né? Como a Márcia mesmo falou agora, quer agradar a todos e não sabe dizer não. Então, ela está numa fase que ela quer fazer as coisas do jeito dela. Ainda assim, né, pinta o cabelo mais claro, e o cabelo claro fala de alguém que precisa de atenção. Uhum. Claro, ela precisa tanto de atenção que o corpo dela é desse tamanho. E tá tudo bem, porque Claro. é a natureza dela, né? É como ela Uhum. se desenvolveu. Você pega muitas Uhum. árvores, né? Que tem a copa fina, tem árvores que têm a copa mais larga, então ocupa menos espaço por se sentir ameaçada, ou ocupa muito espaço porque se sente em liberdade. Isso é natural, isso é da natureza, isso é do ser humano, né? Então, ao Fábio, mesmo além da proteção, eu acho muito, muito, muito interessante o tema da obesidade e dos corpos que têm esse acúmulo de gordura, não é? Aham. Porque está muito relacionado com a proteção. E além da proteção, no conhecimento e no estudo que o Fábio tem, que, outros, que, outros, que outras origens desse sintoma é que pode haver, além Então, da proteção? o corpo todo, o jeito que qualquer um se desenvolve, tá? Fala dos mecanismos de defesa para a sobrevivência dele, tá? Uhum. Então, aí eu preciso observar se uma pessoa for mais gordinha ou for mais magrinha. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu achar aqui que eu tava. Porque isso aqui é tudo post, e tudo vai virar post lá no Instagram. Uhum. Então eu tô montando, acho que não está nesse, está num outro arquivo. Peraí. Sim, o Fábio sempre tem muito conteúdo, não é? No Instagram. A gente tenta, né? É, hum, A gente tenta, não é esse aqui. É que agora me pegou de surpresa. Quer dizer, eu sabia que a gente ia conversar, mas não sabia para que lado você ia porque, colocar. Fábio, enquanto procura isso, a Márcia está a perguntar, e a gordura que está localizada no abdômen? Que Então, informação é que isso traz? eu vou falar disso assim que eu achar o arquivo. Mas o que acontece com a gordura é que ela indica proteção. Bem, de certa forma, ela fala de proteção, né? Uhum. Cadê aqui? Tá. Instagram. Como ela fala de Por acaso, proteção, pode sim. falar. Não, eu ia dizer que eu também trabalho com um método que se chama MPC e nós vemos os sintomas do corpo, não é? Como o Fábio estava a dizer, com uma função por trás. E a gordura pode ter muitas funções, pode ter a função de proteção e também pode ter a função que o Fábio há pouco estava a falar de carregar tudo, ou seja, também podem ser aquelas pessoas que tentam agradar, tentam fazer tudo, tentam se calhar levar mais peso do que aquilo que conseguem e também de uma de alguma forma o corpo simbolicamente acumula gordura para poder fazer face a todas essas hum, tarefas, dificuldades, hum, assuntos, questões que têm que carregar e que se calhar provavelmente são demais para a pessoa. Então
além da proteção, não é? Também a gordura pode estar relacionada com carregar. Sim, Márcia, Sim, também sim, pode sim, sim. ser uma forma de se esconder dentro de si própria. Por causa disso é que eu acho o tema da obesidade e do sobrepeso tão interessante. Porque também há consulentes, não é? Que, tendo passado por momentos muito difíceis da sua vida, tentam, dessa forma também pode ser visto como uma proteção, tentam esconder-se dentro delas. Sim, Então, a Márcia pode está ser, perguntando Márcia. como Mas não é uma abuso. coisa, Fábio, eu posso Pode, só pode, completar. claro. Não, Quando eu claro. estava a dizer que sim à Márcia, pode ser um abuso. Aquilo que eu quero só completar é que a pessoa tem que estar acompanhada por um terapeuta para que o terapeuta perceba se de facto é essa a razão. Ou seja, o que eu quero dizer é, não se pode ver uma pessoa com sobrepeso e dizer foi abuso, porque isso é um salto muito grande. Mas pode ser. Fábio, essa também era outra das questões que eu queria colocar. Quando nós vemos o corpo de uma pessoa, nós podemos dizer determinada característica numa parte significa aquilo, determinada característica noutra parte quer dizer aquilo, ou temos que ver assim um todo, como por exemplo a linguagem corporal, nós não podemos dizer só porque está com os braços cruzados, quer dizer que está na defensiva, há um todo a ser visto. Faz Não, sentido? sempre é o todo, né? O corpo não é só um braço, não é só um pé, não é só um dedo, né? Se eu pegar a Fiona e arrancar a mão da Fiona e mostrar a mão para alguém, eu vou falar que a Fiona está ali? Uhum. Não, Sim, sim, não, sim. né? A Fiona está lá num outro lugar sem a mão. Aquela seria a mão da Fiona. A mesma coisa acontece se eu tirar um braço, se eu tirar uma perna, se eu tirar um pé. E se eu Há um tirar o contexto. corpo, separar a cabeça do corpo? O corpo, ele é a Fiona? Não. E a cabeça é a Fiona? Também não. Porque aí é a cabeça da Fiona separada do corpo da Fiona. É, Toda dividida. então, o que eu estou querendo dizer é que você é o conjunto todo. Uhum. Porque se não Sim. for o conjunto todo junto, é só um pedaço, é só uma parte. E uma parte é parte do todo, mas não representa o todo, né? Uhum. O todo precisa Sim. estar junto para que ele tenha representação. Então, quando a gente olha para uma pessoa, é, a gente tem que olhar o todo, né? O ideal é olhar o todo. O rosto, ele me fala do que você gosta e como você gosta e como você gostaria de agir em relação às coisas que você gosta, né? O teu corpo me diz aquilo que está bem ou mal resolvido no teu inconsciente e ele inclusive me traz marcas e direcionamento para entender os seus processos, né? Mas quando eu olho, é muito melhor poder olhar o todo, Sim. né? Uhum. É muito melhor poder olhar o todo. Com relação ao abuso que a Márcia colocou, né? Veja, aí eu preciso definir, porque abuso é uma coisa muito generalista, né? O abuso indica que alguém tem poder em cima de você e ele utilizou desse poder de maneira excessiva em cima de você, tá? E aí existem vários tipos de abusos que podem ser feitos, né? Eu posso ter um abuso físico de alguém que te bate, que te espanca. Eu posso ter um abuso mental de alguém que te humilha com palavras e que coloca palavras para te direcionar em diversos processos. Eu posso ter um abuso físico que tem a ver com a parte sexual, que utiliza das genitálias. Eu posso ter abuso de vários tipos, né? Então, Uhum. eu posso falar que a gordura é oriunda de abuso? Até posso, mas é complicado, né? É bem complicado. E foi aqui, aí entra aquilo que você falou.
eu preciso de um terapeuta para observar o processo, para entender o que está acontecendo, para ver o porquê daquela pessoa estar guardando aquela gordura do jeito que ela guarda, certo? A mesma coisa, eu posso te dizer da mesma forma que uma pessoa que é extremamente magra também foi abusada, né? E é exatamente porque ela foi abusada que, para a defesa do inconsciente dela, ela vai se transformar, vamos virar aqui, né? Numa pessoa, cadê o mouse? Numa pessoa extremamente magra, porque ela não quer carregar a carga, e quanto mais magra ela for, menos ela vai aparecer na vista dos outros. Porque quem mais aparece é quem tem mais área de visão, né? Então, Sim, são sempre processos muito pessoais. exato, é um processo, ele é um processo para cada organismo. Né? Então, se eu enxergo cada um deles como um organismo diferente, né? É claro, quando eu faço análise, eu vou fazer análise do cabelo, da testa, do olho, da orelha, do nariz, da boca, do queixo, do ombro, do braço, do antebraço, da cintura, da coxa, do joelho, da panturrilha, dos gêmeos, né? Os músculos gêmeos aqui, dos pés, dos pés, dos dedos da mão, do quanto de gordura tem em tudo isso aqui. Então, Fábio, diga. e nesse seguimento, qual é que é a parte do corpo que mais comunica? Ou seja, se houver, não sei se há alguma, tirando o rosto, não é? Mas tirando o rosto, há alguma parte do corpo em que tenha mais informação? Olha, é aí que entra a sabedoria oriental, né? A sabedoria oriental é legal porque ela divide o corpo em vários pedaços que simbolizam o todo. Para quem entende de mãos, ele consegue ver presente, passado, futuro, consegue ver tudo na tua mão. Para quem entende de pé, ele consegue enxergar todo padrão de comportamento no teu pé. Eu vi outro dia uma reportagem de leitura de bunda, né? Leitura de glúteo, né? Eu olhei assim, eu falei, meu, preciso estudar mais disso, né? Mas Assim, ia haver mais alunos. né? Talvez, né? Talvez sim. Mas assim, Sim, talvez, talvez. o que eu olho no final da história toda, eu vou olhar a pele, eu vou olhar o desenvolvimento da estrutura que está por baixo da pele, né? Que nem, se eu olho para cá, ó, eu estou vendo coxa grossa, aqui eu estou vendo coxa fina, aqui eu estou vendo coxa um pouco mais grossa, mas a perna separada, aqui eu estou vendo perna junta, sabe? Tudo isso me traz informações completamente diferentes. Aqui eu tenho 4 pessoas, 4 organismos que entenderam a vida de uma maneira completamente diferente. Imagina que se forem quadrigêmeas, né? Essa aqui, São todas essa diferentes. tem medo de aparecer, essa aqui quer aparecer, mas ela tem a gordura para se proteger, porque se ela aparecer e alguém vier agredir, ela tem a gordura para segurar, né? Essa aqui sente menos prazer do que todas as outras que têm as pernas mais abertas aqui no meio, né? E quando eu falo de prazer, eu não estou falando só do prazer genital sexual. Eu estou falando de prazer de vida, né? Então, na hora de tomar um café, na hora de comer um pastel de Belém, na hora de, né, de fazer alguma coisa, né? Porque tem gente que põe a comida na boca e sente a textura, sente o sabor, sente aquilo, e aquilo se transforma num orgasmo oral, né? Esse é o ponto. A gente consegue ver quem está mais aberto, né? Ó, o meio das pernas aqui. Quem está mais aberto e mais fechado, até para sentir prazer, tá? Então, acho que foi a Márcia que perguntou da barriga, né? A barriga, quando você caminha, né?
quando você caminha, é o músculo do abdômen quem puxa a tua perna para cima. Né? Então, é ele que tem as cordinhas que vão lá para a coxa e vão puxar a perna para cima. Então, você está caminhando, sua perna sobe, é o músculo do teu abdômen. Ele me fala o seguinte, se você faz aquilo que você quer, se você segue pelo caminho que você gosta e que você escolheu, tua barriga vai estar fininha, toda bonitinha. Calma, Márcia, entende o processo, não precisa voltar a caminhar. Né? Quando você caminha por onde você quer, sem obrigação, quando você está feliz dentro do teu caminhar, você não precisa ter barriga. Agora, a hora que você deixa as tuas coisas de lado para fazer pelo outro, né? Então, o fulano, o ciclano, a Márcia tem prioridade naquilo. A Márcia me pediu uma coisa, vou eu lá fazer para ela. A Fiona me pediu alguma coisa, eu largo o que eu estou fazendo aqui, eu vou lá fazer para ela. E aí eu chego em casa, né? A Taruxa me pede alguma coisa, eu vou lá e faço para ela, né? Aí eu chego em casa, na hora de eu fazer por mim, eu falo, ai, gente, estou com preguiça, agora estou cansado. Deixa eu descansar. E aí eu deixo aquilo para depois, o que é meu, eu deixo para depois. E se mesmo cansado aqui, ai, vou dar uma relaxada agora. A, a, a Fiona me fala, Fábio, vem cá, me ajuda com não sei o quê. Eu levanto, vou lá e faço. Eu tenho preguiça para mim, mas eu não tenho preguiça para o outro. Né? Então, é como se você empurrasse o que é seu com a barriga. Tá? É aquilo de empurrar com a barriga. Né? Então, aquilo que você quer para você, você deixa para depois, e o que é dos outros, você vem primeiro. Né? É como se fosse, então, uma proteção para as tuas vontades. Então, todo barrigudinho que você enxergar, você vai olhar e vai falar, putz, ele está deixando as coisas dele para depois. E aí você começa a entender que quando duas pessoas se casam, se o marido tem barriga e a mulher não tem, bom, barriga todo mundo tem, né? Se a do marido está distendida, ela está para fora, e a da mulher está pequenininha, é porque ele se anula para fazer as coisas para ela. E vice-versa. Porque se os dois estiverem... se os dois estiverem procrastinando o que eles querem para eles, né, com a desculpa de que o outro é mais importante e está fazendo... Os dois vão ficar com barriga. Né? Sim, sim. E aí a tendência é dos dois engordarem. Né? Sim, sim. Porque a gordura não é só a proteção externa, mas é a proteção interna daqueles meus desejos, né? Até perguntar aqui do glúteo, né? Então, voltando, quando a gente caminha, a barriga, né, levanta a perna. O glúteo, ele é o músculo que está aqui atrás, trazendo a perna para trás. Então, o abdômen levanta, o músculo do glúteo puxa. Então, e aí você tem o caminhar. Claro que aqui no meio você tem os gêmeos, você tem o músculo da coxa para te dar sustentação e todos os outros, mas entendendo o processo, o glúteo também fala da energia que você tem para suprir as tuas vontades e os teus desejos, né? Então, quem tem o músculo do glúteo mais desenvolvido, ó, eu estou falando do músculo, né? Tem mais energia para ir atrás daquilo que é teu. Agora, se a gordura que está no glúteo ela é muito maior do que o músculo do glúteo, e você percebe isso por conta da pele grossa ali, é porque essa pessoa tem as vontades, a vontade dela é uma coisa que para ela é séria, é uma coisa importante, tá? Mas como ela não faz aquilo que é para ela precisa proteger essas vontades. É a mesma coisa no abdômen. Eu preciso proteger essas vontades.
Então, quanto mais desejo eu tenho de fazer e menos possibilidades eu tenho de fazer, mais isso se desenvolve na questão da gordura. Fábio, e assim agora, nós já não temos muito tempo, assim, Está rapidamente, acabando já o que tempo, nós falamos dos... já está acabando o tempo. Já está acabando o tempo. Já passaram 45 minutos, 47. Fábio, já que falámos dos glúteos, então, já que eu sou mulher e agora começa a altura de, pelo menos aqui em Portugal, começarmos a pensar em ir à praia, verão, etc. O que é que, por exemplo, a zona do peito, o que é que quer dizer? O peito fala de sentimentos, né? Ele fala muito dos sentimentos. E aí, eu não posso falar do peito, por exemplo, sem falar do braço, porque é uma coisa só, né? Então, tanto o peito quanto o braço, ele está no mesmo cinturão, tá? Que falam dos meus sentimentos. Então, se eu carrego muita expectativa naquilo que eu entrego, ó, a entrega, é esse, ó, tá, ó o ralado da queda da moto, né? Mas a entrega, ó, ó, o que o braço faz, né? Então, eu estou pegando O que algo, né? faz e o que Eu recolhe estou também, não pegando é? algo e eu estou entregando para alguém, né? Então, o tríceps aqui embaixo, ele fala da entrega. Se eu tenho gordura aqui embaixo, quer dizer que dentro do meu inconsciente, eu fiz a entrega e eu quero que a pessoa me retorne com alguma coisa. Se a pessoa não me fala nenhum obrigado, não me dá um abraço, se ela não põe para fora essa gratidão por conta daquilo que você fez, né? Ou ignora os teus sentimentos, você vai ficar frustrado. Fábio, e seios pequenos? A Calma, Márcia calma, falou. calma, deixa eu terminar, né? Desculpa. Deixa eu terminar. Essa frustração, ela faz essa musculatura cair e ela faz a musculatura do peito ficar mole. Então, o peito derrete, tá? O peito derrete. Então, veja, o que, que a gente tem no peito? O que, que a gente faz com o peito, né? Se alguém... quando uma criança nasce, o que, que a gente faz? A gente pega ela no colo e traz para o peito. Então, o trazer para o peito indica um carinho grande. Quando você abraça alguém, que você pega essa pessoa e traz para o teu peito, você traz de encontro, é para o teu coração encontrar o coração dela, né? É porque tem a ver muito com essa sensibilidade, com essa emotividade. Então, veja, de novo, necessidade de sobrevivência. Meu peito é pequenininho, eu não quero trazer muita gente para perto e abraçar. Meu peito é grande, eu quero trazer todo mundo para perto, eu quero acolher todo mundo. Realmente. Sabe aquela galinha que pega todos os pintinhos e põe embaixo da asa? Né? É o peito grande, né? Agora, aquela que vira para o filho e fala, se vira que você tem que viver nesse mundo, é o peito pequeno, né? A pessoa que tem peito pequeno, ela tem necessidade de ter um tempo na vida para ela, né? Então, eu posso fazer o que a Fiona quer, eu posso fazer o que a Márcia quer, eu posso fazer o que todo mundo quer. Mas, ó, agora eu estou tirando um tempo para mim, você me respeita e deixa eu fazer, porque esse tempo é meu. É o peito pequeno. Normalmente é peito pequeno, é barriga pequena, o glúteo é bem definido, não tem tanta gordura, porque sabe separar as coisas. Tá? Então, você falando de verão, que o verão está chegando, né? E todo mundo gosta de estar bonitinho no verão, né? Ninguém gosta de ter excessos no verão. Então, a gente pode pensar no seguinte, eu não vou dizer que são pessoas mais bem resolvidas ou mal resolvidas, mas as pessoas que têm mais equilíbrio entre os quereres dela e os quereres do outro, elas têm um corpo com mais equilíbrio, né? Porque se o querer do outro vem primeiro,
você fica que nem eu, com o corpo mais gordinho, né? Sim. Se o querer do outro é indiferente e eu não quero carregar nada comigo, eu vou ter um corpo extremamente magro, tá? Porque, porque inclusive, eu não quero contato com ninguém. E contato, quando eu falo Isso de é muito, contato, muito interessante. é inclusive contato físico, tá? Então, quanto mais magro, quanto mais magro mesmo, aquelas pessoas são muito raquíticas, muito fininhas, você pode prestar atenção. Não tem um relacionamento que é duradouro. Acaba se separando, acaba. Por quê? Porque não consegue carregar isso. Nem isso, né? Nem no relacionamento. Então, não carrego nada. Em compensação, aquelas que são mais gordinhas, mais, né? Aquelas pessoas que são mais fofonas, assim, você vai ver, eu sou tão carinhoso, né? É, elas são aquelas Sim, que, de repente, passam por um casamento que pode até ser abusivo, né? Abusivo no sentido de alguém falar mais alto e apontar o dedo e gritar e brigar. Elas passam por... E elas mantêm isso porque o sentimento delas é maior do que tudo isso, como se isso fosse saudável, né? sim, E sim. quanto mais elas sofrem, mais elas engordam para também se Sim, protegerem, ter né? essa defesa. Fábio, nós estamos quase a acabar, porque eu quero deixar a live gravada, posso, não é? Pode, Para claro. colocar lá no YouTube, E para as pessoas. eu posso colocar no YouTube também? Sim, sim, claro. E eu queria partilhar, ou seja, responder à pergunta que o Fábio me fez no início da live e partilhar a minha experiência. E a minha experiência vem de encontro a tudo o que o Fábio esteve a dizer, mas do ponto de vista de quem se conhece. Ou seja, o que eu percebi com o curso do Fábio, e eu fico muito curiosa para depois fazer o de corpo, porque eu só fiz o de rosto. Mas o que eu percebi é que quando eu me conheço, ou seja, quando eu percebo o que é que os meus traços significam e eu me aceito, não é? Percebo que determinadas características têm por trás determinados traços de personalidade, acabo por aceitar melhor a forma de ser, não é? E algumas das características que eu até podia achar que não eram tão interessantes ou tão dentro da norma, passam a ser integradas exatamente porque têm um significado por trás. E então essa foi a maior lição que eu trouxe, foi o autoconhecimento. E a segunda foi um pouco daquilo que o Fábio falou, é de ver as outras pessoas e em vez de ser tão fácil julgá-las e dizer aquela pessoa magrinha, se calhar é uma pessoa mais afastada, com quem eu não consigo relacionar-me tão bem, eu começo a perceber que aquilo é uma necessidade dela, que faz parte da maneira dela se integrar ou sobreviver no ambiente e que não é nada pessoal contra mim. E eu consigo começar a perceber isso em inúmeras características. Eu acho que o curso é super interessante para quem não tem este conhecimento, não só para o próprio autoconhecimento, para aceitar características que se calhar não aceita até agora, ou então para conhecer características que se calhar não valida, não é? Porque também tem essa parte, e para se conseguir relacionar melhor com as outras pessoas. Então eu aconselho, Fábio, já mesmo a terminar, Eu o queria saber, Fábio vai... eu queria fazer mais uma pergunta para você. Ah, diga. Como é que esse conhecimento funciona no teu trabalho? No meu Você é trabalho, terapeuta. sim. Então, Você trabalha com que tipo de terapia? eu faço hipnoterapia e Hum. utilizo uma outra terapia também chamada MPC, que trabalha com as constelações familiares, nova medicina germânica e Ah, epigenética. que E legal. sempre é muito, muito interessante. E sempre em contextos ou emocionais ou físicos, por exemplo, sintomas que são emocionais ou sintomas que são físicos, e eu acabo sempre por integrá-las. E também, por exemplo, há coisas muito interessantes, Fábio. Se alguém me diz, olha, eu não gosto do meu cabelo,
eu depois na terapia, eu consigo explicar à pessoa o que o seu cabelo tem de tão valioso que está adaptado a ela própria. Então, é este conhecimento de ressignificar coisas que as pessoas não validam, têm vergonha, escondem nelas próprias, e o facto de perceber que tudo comunica, a questão é que nós muitas vezes não sabemos o que é que comunica e rejeitamos de uma forma superficial. E eu aplico desta forma. Por isso eu aconselho, eu já falei também com amigas terapeutas, também têm interesse em fazer o curso do Fábio, e então eu recomendo a toda a gente. Fábio, temos 2 minutos. 2 minutos. Eu vou pedir ao Fábio, porque eu não posso deixar escapar isto, mas assim, só em 2 minutos, para convidar toda a gente para fazer o seu curso em Lisboa. Pode ser? Então, dia 21, 22, 28 e 29 de outubro, eu estou em Lisboa. Então, é só entrar em contato, o link está na minha bio, é tranquilo, é só escrever, tem um formuláriozinho para preencher. E a Stephanie, que está aí em Portugal, que também é psicóloga, né? Ela que está organizando tudo, é só se inscrever. E para quem é ex-aluno, viu, Fiona, tem desconto. Uhum. Né? Sim, eu já sei. E tem encontro. Vai ter Sara, encontro aí sim, em a Lisboa. Sara estava a perguntar quando é que é. É em outubro de 2023. É Isso, este ano, outubro. isso, É em em outubro, Lisboa. sim. Isso. Né? E para quem Ok. quiser fazer ele só online, para quem não tem tempo, né? Também tem no link da bio, tem o endereço do site, que tem já tudo gravadinho, tudo bonitinho. Mas, pessoalmente, Fiona, você vai ver que é bem diferente. Ai, Aí, eu quero esse abraço que você me prometeu, porque nós só nos conhecemos online. não tenha Ainda não nos dúvida, vimos esse pessoalmente. abraço estará presente. E imagina que no presencial eu peço para um ou outro levantar, vou falando das características. É outra história, é muito mais Muito gostoso. interessante, É muito muito mais interessante. gostoso. Fábio, muito, muito, muito obrigada. Eu Já está que mesmo no agradeço. limite, muito, muito obrigada. Agradeço muito, muito a partilha e quero agradecer também a toda a gente que nos acompanhou. Eu E queria até à agradecer a todo próxima. mundo também, agradecer a você pelo convite. E eu estou à disposição, Fiona. Quando quiser, é só combinar, tá Ai, a bom? gente tem muito que falar. Vamos continuar. Eu também fiz curso de medicina germânica, viu? Então Então, temos isso para falar também. Sim. tem muita coisa em comum Entretanto, para falar. sim. Entretanto, inscrevam-se no curso do Fábio, quem vive por aqui em Portugal ou na Europa ou por aqui. Tá certo. Vá. Beijo, Obrigada. Um Fiona. beijinho a todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada, Boa Fábio. noite. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite. Hum? Não está conseguindo Isso. terminar. Mas Tem que, tem que como é que isto apertar faz aqui em cima, agora? assim, tem um xizinho. É só apertar É o isso. xizinho.